Imagine um tempo em que o mundo era mais jovem e os mistérios da natureza ainda nos cercavam como um véu. Um tempo em que o sol, imponente e dourado, banhava uma terra fértil e misteriosa. O Egito, às margens do poderoso rio Nilo, uma civilização floresceu, erguendo pirâmides que desafiam o tempo e hieróglifos que guardam segredos milenares. O Nilo, com suas águas impetuosas e cíclicas, era a vida para os egípcios. Suas cheias anuais inundavam as terras, depositando um rico lodo que fertilizava o solo, permitindo a agricultura prosperar. Essa dádiva da natureza transformou as margens do rio em um oásis no deserto, um lugar onde a vida exuberava. Os egípcios acreditavam em uma rica panteão de deuses, cada um com suas próprias características e poderes. No centro dessa crença estava o faraó, considerado um deus vivo, intermediário entre os homens e os deuses. Sua palavra era lei e sua imagem era cultuada em todo o reino. Sob o comando de faraós poderosos e visionários, o Egito se expandiu, conquistando territórios e estabelecendo rotas comerciais. As pirâmides, majestosas e imponentes, eram mais do que simples tumbas. Eram monumentos à grandeza dos faraós e símbolos do poder do Estado. Os egípcios desenvolveram uma escrita complexa e sofisticada. Os hieróglifos que adornavam as paredes dos templos e os sarcófagos. Essa escrita sagrada era a chave para desvendar os mistérios do universo e preservar a história da civilização egípcia. Apesar do passar dos séculos, o legado do Antigo Egito continua a fascinar e inspirar. Seus monumentos, seus mitos e sua cultura exercem um fascínio inegável sobre a humanidade. Ao explorarmos as ruínas das antigas cidades e decifrarmos os hieróglifos, estamos, na verdade, embarcando em uma jornada no tempo, buscando as respostas para as grandes perguntas da existência. A vida cotidiana dos egípcios era marcada pela forte influência do Nilo, que ditava o ritmo das atividades agrícolas e sociais. As cheias anuais do rio fertilizavam as terras, permitindo o cultivo de diversos alimentos como trigo, cevada e legumes. A agricultura era a base da economia egípcia e a maioria da população trabalhava nos campos. Os egípcios acreditavam em uma rica panteão de deuses, cada um com suas próprias características e poderes. Entre os principais deuses destacam-se Ra, deus do sol, Osíris, deus do mundo inferior e da ressurreição, e Ísis, deusa da maternidade e da magia. A religião permeava todos os aspectos da vida egípcia, desde a construção de pirâmide até os rituais diários. A crença na vida após a morte era fundamental, e a mumificação era um processo complexo para preservar o corpo e garantir a passagem para o outro mundo. A sociedade egípcia era altamente hierarquizada, com o faraó no topo da pirâmide social. Abaixo dele vinham os nobres, os sacerdotes, os escribas, os artesãos e os camponeses. A escravidão também existia, mas em menor escala do que em outras civilizações antigas. Os egípcios desenvolveram conhecimentos avançados em medicina, realizando cirurgias, utilizando medicamentos à base de plantas e desenvolvendo técnicas de mumificação. Os papiros médicos egípcios são uma importante fonte de informação sobre as práticas médicas da época. A arte e a arquitetura egípcias são mundialmente famosas por sua beleza e complexidade. As pirâmides, os templos e as tumbas
eram construídas com grande precisão e maestria, utilizando técnicas avançadas de engenharia. A arte egípcia era fortemente influenciada pela religião, e as representações de deuses e faraós eram comuns. Os hieróglifos, um sistema de escrita complexo e sofisticado, eram utilizadas para registrar a história e as crenças dos egípcios. Em resumo, o Antigo Egito foi uma civilização fascinante e complexa, que deixou um legado duradouro para a humanidade. Sua arte, arquitetura, religião e sociedade continuam a intrigar e inspirar pessoas ao redor do mundo.